dia, crianças! Tudo bem com vocês? Já se organizaram para a nossa aula de hoje? Pessoal, o meu nome é Luciana Guimarães e hoje nós faremos uma viagem incrível e maravilhosa. Então vamos lá! Todo mundo aperte os cintos e vamos começar! Atenção, concentração! A nossa viagem será pura diversão! Pessoal, hoje nós vamos falar dos meios de transporte e como eles tornaram indispensáveis, eu acho que eu posso usar até essa palavra, para nossas vidas. Por quê, crianças? Porque antigamente os meios de transportes eram poucos meios. Hoje tudo ficou muito distante, não é mesmo? Vocês lembram quando a gente estudou sobre a zona rural, sobre a zona urbana, quando a gente estudou sobre as transformações da nossa sociedade? E é isso, crianças. Hoje nós vivemos numa sociedade onde tudo é muito distante, não é mesmo? Olha só para vocês verem a nossa Uberlândia. Para vocês irem de um bairro, às vezes, a outro, não tem como ir a pé. Como antigamente, as pessoas iam a pé, às vezes iam a cavalo, não é mesmo? E hoje nós vamos falar de meios de transporte. E vocês devem estar se perguntando, mas o que deve ser a palavra transportar? Fiquem atentos. Transportar é levar ou conduzir seres ou coisas a determinado lugar. Carregar. Então, crianças, vocês podem ver que a palavra transportar é isso. É levar, é ir, é carregar. Então, me veio uma pergunta. Vocês sabem qual que foi o primeiro meio de transporte do mundo? Qual que foi o primeiro meio de transporte? Olha para vocês verem. Isso mesmo, foram os animais. Os animais, eles, lá nos primórdios, eles eram usados primeiramente para transportar mercadorias, para transportar cargas. Então, eles usavam os animais justamente para isso. E depois, eles entenderam que eles poderiam subir nos animais, que os animais também transportavam eles. Olha que interessante, gente. E vocês sabiam, olha que legal, que não é só o cavalo que tem essa função? Eu trouxe várias opções para vocês verem de transporte. Olha para vocês verem a primeira opção. Essas aí são as mulas. As mulas são usadas sem uma sela. Vocês sabiam disso? E é normal elas carregarem as cargas nas costas, crianças. Olha que legal! Agora, muito parecidas com as mulas, nós temos os jumentos. Olha que bonitinhos, gente! Os jumentos, eles são usados para puxar cargas, eles são usados aqui no Brasil, gente, sabe aonde tem muito jumento? Lá no Nordeste. Olha que bacana! Então, os jumentos, eles também são usados para cargas e para arar a terra. Os jumentos. Olhem só a próxima imagem. Os camelos, eles são usados lá no deserto. Vocês sabiam, gente, que os camelos, eles sobrevivem muitos e muitos dias sem beber água? Sabe por quê? Porque eles armazenam água naquelas corcundas deles. Vocês sabiam disso? E os camelos, eles têm um ótimo senso de direção. Eles quase nunca se perdem, gente. Então, vocês não querem se perder? Arrumem um camelo para vocês. Gente, eu particularmente, eu acho os camelos um animal muito fofo, não é mesmo? Crianças, vocês sabiam que os cães, eles também são usados como meio de transporte?
Sim, olha essa imagem. Eles são usados nas neves e nessas áreas congeladas para puxar trenós. Sim, eles puxam trenós, gente, mesmo. Ah, isso foi novidade, não foi? Sim, para mim também foi, gente. Os cães, eles são usados para puxar trenós. Isso é muito legal. E um outro meio de transporte são os bois e as vacas. Gente, os bois e as vacas, eles são muito usados na agricultura para puxar arados, que são essas plantações, arrumar a terrinha. E eles são usados nas carroças também, que é chamados carros de bois, crianças. E aproveitando que a gente está falando de animais, é muito importante a gente entender uma coisa. Os animais foram os primeiros meios de transporte. Por quê? Porque não existia mais nada. Por isso. Mas o que é muito importante a gente pensar, não sei se vocês já viram aqui na cidade carroças com cavalos. Eu já vi lá, por exemplo, lá, eu já contei para vocês que eu moro em frente a uma madeireira. Então, quase sempre tem pessoas lá com uma carroça para colocar madeira na carroça e fazer o transporte dessa madeira. E quem faz esse transporte é os cavalos, são os cavalos, né? Então, o que é importante a gente ter na nossa consciência, é muito importante cuidar bem desses animais. Porque, crianças, não podemos maltratar esses animais, a gente tem que cuidar bem, isso é muito importante, tudo bem? Né? Às vezes a gente vê animais puxando carroças, lá todo magrinho, todo triste, isso é muito sério, tá? Então é só uma observação para vocês ficarem atentos a isso, tudo bem? E, voltando a falar de meios de transporte, nós vamos agora falar um outro meio de transporte muito antigo também. E vamos pensar, vocês pensem qual que seria um meio de transporte muito antigo também? Claro, o primeiro foram através dos animais, que tudo mais. E agora, qual que seria o próximo? Crianças, o próximo meio de transporte é este. Sim, crianças, são as canoas e os botes. Esses são um dos meios de transportes mais antigos da humanidade. E vocês sabem como esses meios de transporte era feito? Gente, era feito apenas de madeira. Sim, madeira das árvores. Amarravam as madeiras e faziam botes, faziam canoas. Isso era para quê? Para atravessar. Claro, gente, não ia atravessar o oceano, lógico que não. Eram os rios pequenos que tinham que passar, pelos lagos pequenos. Tanto que, olha que interessante, os primeiros povos, eles começaram a ir para outros lugares através dos meios de transporte. Ou seja, quanto mais evoluído o meio de transporte, para lugar mais distante o homem conseguia ir. Então, olha para vocês verem como é importante essa evolução nossa. Por quê, crianças? Como o homem ele foi atravessar o oceano? Através de uma canoa, gente? Não, através dos grandes navios. Mas calma aí, logo logo a gente fala disso. Por quê? Já que a gente está falando de barcos, de canoas, de botes, agora vamos fazer a hora do desafio. Amores de minha vida, para o nosso desafio hoje, nós vamos precisar de papel, tá? E depois vocês podem pegar um lápis de escrever para a gente escrever uma coisa. Hoje a gente vai fazer uma dobradura de barquinho, já que a gente está falando sobre isso, tudo bem? E para a gente começar, eu peguei papel que eu ia jogar fora, tá? Então, pra gente aproveitar papéis que a gente vai jogar fora, pode ser. Não precisa ser um papel novinho, gente. Pode ser uma folhinha que já tá escrita e que vocês iam jogar fora, tudo bem? Então, vamos lá. Com a folha, tudo bem? Vamos lá juntos. Vocês vão dobrar a folha no meio.
certo? Agora, dobrem ela ao meio novamente. Então, daqui, vamos fazer assim. E aperta. Então, a gente marcou o meizinho da folha, tudo bem? Certo. Agora, nós vamos... Crianças, eu tô fazendo no ar para vocês poderem ver melhor, tá bom? Mas se vocês puderem apoiar na mesa, melhor. Então, agora a gente vai dobrar do meio que a gente marcou até o outro meio. Ó, certo? E daqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Vai ficar tipo o telhado de uma casinha, certo? Ó, telhado e aqui é aberto, tá? Dessa abertura, nós vamos virar. Virou e virou do outro lado. Gente, dobrador é tão legal, não é? Porque olha aqui, se a gente quisesse fazer um chapéu de soldado, já teríamos um chapéu de soldado. Mas não, hoje a gente está fazendo um barquinho. Então, temos aqui, vamos esconder essas pontinhas, e agora, vocês vão colocar a mãozinha aí embaixo e vai dobrar. Uma vez que vocês dobraram, vai virar uma pipa. Olha só, uma pipinha. Da pipa, vocês vão dobrar. Mais uma vez, ó. A pipa dobra mais uma vez. De um lado, do outro lado. Ai, meu Deus. Que desafio, hein, gente? Esse desafio tá muito incrível. Agora, nós vamos, ó. Então, a gente tem um triângulo. Depois do triângulo, aqui embaixo do triângulo, ó, vocês conseguem pôr o dedinho aí. Vocês vão abrir o triângulo. Olha que lindo. Olha que legal, gente. Tá quase ficando pronto. E agora a gente tem uma flor muito bonita. Fizemos uma flor. Gente, agora que tá a mágica. Na flor, vocês vão pôr o dedinho aqui e vão abrir a flor. Ai, que legal! Eu dei conta, gente, de fazer um barco. Vocês conseguiram também, crianças? Ai, eu amei. Olha aqui. Aí vocês podem ir abrindo assim, para ele conseguir ficar. Crianças, vocês conseguem brincar com o barquinho na água, tá? Claro que depois ele vai se dissolver, mas durante algum tempo vocês conseguem. Ele fica lá, boiando lá na água, tá bom? Então, aqui está o meu barquinho. Vocês gostaram? Espero que sim. Crianças, e uma coisa bem legal é que eu pensei aqui, que tal nós escrevermos a palavra barco? Barco. Eu vou escrever a palavra barco e a gente vai pensar numa frase com a palavra barco. Tudo bem? Então, vamos escrever aqui, ó. Bar. Não é baco, é barco. 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 Crianças, e agora eu quero que vocês vão treinando também a letrinha cursiva de vocês, tá? Então, sempre eu vou, quando a gente escrever palavrinhas, eu vou escrever a palavrinha cursiva também, tá? Então, vamos lá, crianças. O B, cursivo. O A, volta. Vamos fazer o R. O C. E o O. Barco. Gostaram? E aí, crianças, pensem aí uma frase com a palavra barco. Deixa eu pensar. Pensei. Falem aí pra mim a frase que vocês pensaram.
Gostei. Gostei dessa frase. A minha frase, eu pensei assim: o barco navega no rio. Gostaram da minha? Então eu vou escrever ela. Tudo bem? Vou escrever tudo cursivo, tá? Barco navega no rio. Gostaram? Vou fazer a ondinha do rio. Crianças, e para nós continuarmos falando dos meios de transporte, agora nós vamos fazer uma viagem. Pode ser? Então, nós vamos viajar e vamos pensar assim. Nós vamos viajar para muito longe. E nós vamos viajar num trem. Sim, um trem daqueles bem antigos que sai fumaça, uma Maria Fumaça mesmo. E vamos imaginar aí que nós entramos no trem e nós vamos sentar lá na janela, pertinho da janela, tudo bem? Vamos sentar lá perto da janela. E agora, na nossa viagem, nós vamos imaginar tudo que eu vejo a partir da janela. Por que eu tô falando isso? Porque agora eu vou ler uma história que chama Na Janela do Trem. Então, vamos comigo, vamos imaginar que nós somos essa criança. Então, vamos lá, pessoal. Vem e vem, lá vem o trem. O trem vem lá de longe e vai para mais longe ainda. Mais longe é onde moram meus primos. Eu sei que o trem chega perto de Mato Grosso. Sei que os primos moram perto desse mato. Será que lá tem mato de montão? No trem tem gente de tudo que é jeito. Será que eles vêm de perto ou de longe? Será que eles vão para esse mato que é grosso? Será que eles vão para um mato mais fino? A janela do trem parece cinema. Na janela do trem passa de tudo. Nuvens do céu imitam ovelhas. Ou são ovelhas que viram nuvens? Ovelhas pastam no azul. Ou são nuvens que brincam no pasto? Na janela do trem, agora é mato, agora é pasto. Agora são meninos. Para onde eles vão? Para perto ou para longe? O trem passa que passa e passam pássaros. A vovó conta que tem cidade com nome de pássaro. Será arara? Será bem-te-vi? Será sabiá ou será garça? Sei que tem cidade com nome de gente. Será Maria? Será João? Será Ana ou será Mariana? O trem passa na estação. Sobe gente, desce gente. Quanta gente diferente. Tem gente que nem viagem, fica ali na estação. O balanço do trem me dá um sono. Pergunto para a vovó se estamos chegando. Ela responde que logo, logo. O trem entra num lugar escuro. E se o trem não achar a saída? E se o trem ficar perdido por aqui? E se aqui for a barriga de um ogro? Logo o ogro cospe o trem. Não é que tudo está bem? A vovó avisa que é hora de descer. Ela diz que estamos perto da casa dos primos. A casa dos primos é longe. Longe que agora está bem perto. Crianças, vocês gostaram da nossa viagem?
Eu espero que tenham gostado, porque nós podemos observar muitas coisas nessa viagem, não foi mesmo? Olha para vocês verem quantas coisas nós observamos. E não é esses pensamentos mesmo que a gente tem quando a gente vai viajar? Ai, tá muito longe, tá chegando, o que eu tô vendo na minha paisagem? Não é isso? Então, essa leitura, quando vocês tiverem um tempinho, tiverem lá na escola, peçam para ler esse livro. É Na Janela do Trem, de Lúcia Iratsuka, tá? Esse livro é muito legal e tem na escola de vocês, tudo bem? E aí, eu estou aqui pensando, vocês sabiam que antigamente as pessoas, elas viajavam de trem? Sim, era de trem. Por quê? Porque as cidades começaram a crescer, as coisas começaram a ficar tudo mais distante, gente, verdade. Uma cidade era muito distante da outra. Então, para eu chegar nessa cidade, eu tinha que ir de trem. Sim, agora, vamos pensar aqui. Esses trens passavam por onde? Eram pelas estradas de terra? Eram pelo asfalto? Será que era pelo asfalto? Não, crianças. Os trens passavam pelas ferrovias. Olhem aí a imagem das ferrovias. E aí eu pergunto, eu estou falando tudo no passado. Vocês acham que ainda existe trem? Será que ainda existe ferrovia? Vocês já observaram aqui em Uberlândia alguma ferrovia? Será? Crianças, ainda existe trem? Sim, existe. Lá em Mariana, que é uma cidade que fica um pouco distante aqui de nós, ainda existe passeios de trem. Sim, que carregam pessoas. Ainda existe. O trem com Maria Fumaça, eu já fui, gente, é muito legal e divertido. Verdade, é um ótimo passeio para vocês falarem para o papai, para a mamãe de vocês, levarem vocês. É um ótimo lugar para ir. Lá tem aqueles trem que sai fumaça e é muito legal. Mas, olha aqui que eu vou contar uma novidade. Lá na escola onde eu trabalho, que é lá no bairro Minas Gerais, vocês acreditam que lá tem uma ferrovia pertinho e que de vez em quando eu tô lá na sala e a gente ouve o barulho do trem? Sério, lá no bairro onde eu trabalho, o trem passa lá sempre, mesmo. Aqui em Uberlândia a gente tem ferrovia e o trem daqui, ele transporta pessoas? Não, o trem daqui ele transporta grãos para outras cidades aqui perto. Grãos e petróleo. Sim, o trem, de vez em quando, existe um trem em Uberlândia? Sim, existe, e ele carrega isso. Não é legal saber isso e descobrir tudo isso? Eu também acho, crianças. E outra coisa, os trens também foram evoluindo. Sim, os trens foram evoluindo. Olha só para vocês verem essa imagem. Vocês podem ver lá que existiam o quê? As Marias Fumaças. Olha aí. Depois, o trem foi evoluindo. E, gente, hoje, nas grandes cidades, existem os metrôs. Sim, os metrôs, eles geralmente são estações subterrâneas, ou seja, que fica lá embaixo do asfalto e eles passam lá por baixo. É verdade, crianças, aqui em Uberlândia ainda não existe metrôs, não existe. Mas nessas grandes cidades, quase todas existem metrôs. Por quê? Porque os metrôs, eles são um meio de transporte muito rápido. E olha só essa outra imagem. Os trens bala, gente, o trem bala não existe aqui no Brasil, não existe ainda. Mas esses trens bala, eles são muito velozes mesmo, gente. Não é incrível como um meio de transporte ele pode evoluir tanto, mas tanto? Crianças, quanta coisa, hein? Esse mundão nosso é cheio de curiosidade, é cheio de coisa legal. E não tá acabando não, gente. Agora eu vou falar
de um meio de transporte que eu, particularmente, eu acho incrível. E vou escrever aqui para vocês. Vejam só se vocês conseguem ler. Isso mesmo, avião. Crianças, eu vou contar uma história engraçada da minha vida para vocês. A gente está falando de avião, não é mesmo? E quando eu tinha a idade de vocês, claro, eu nunca tinha andado de avião, não. E eu amava ficar olhando para o céu, porque eu ficava olhando as nuvens e ficava fazendo objetos com as nuvens. Amo isso, até hoje eu amo fazer isso. Mas enfim, e eu tinha muito medo quando passava um avião. Gente, é sério, toda vez que vinha um avião, o que é que eu fazia? Eu entrava para dentro de casa, porque eu achava que o avião ia cair. Porque aquele barulho, ele me assustava muito, verdade. Eu pensei, pronto, agora vai cair. Porque eu ficava olhando e pensando, como que esse avião para lá? Não tem como. E ficava pensando e não entendia, gente. E aí, até que um dia, o meu tio, ele me levou ao aeroporto. Sim, nós fomos ao aeroporto. E eu fiquei horas lá no aeroporto, tem uma janelinha de vidro que nós podemos ver os aviões chegando. E aí ele foi me explicar como que funcionava isso e aquele medo que eu tinha, eu fui parando de ter medo. Gente, é muito legal. Essa é mais uma diquinha de passeio quando isso tudo acabar. Vão ao aeroporto ver os aviões chegarem. Gente, é muito legal. Essa é uma diquinha. Vão ao aeroporto para ver os aviões indo e vindo. É muito divertido. Pode ser? E outra coisa que eu tenho para dizer para vocês é o quê? Aqui na nossa cidade, eu já falei, gente, que a nossa cidade ela é incrível. Eu amo aqui. Na nossa cidade tem um aeroporto. Verdade. E quem sabe o nome do nosso aeroporto? Não? Gente, repitam comigo. O nosso aeroporto chama César Bombonato. Engraçado, não é? Então vamos repetir? César Bombonato. E eu não poderia deixar de falar sobre uma pessoa muito importante. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela é brasileira. E essa pessoa, ela foi quem teve a primeira ideia de voar. Vocês sabem quem foi essa pessoa, crianças? Essa pessoa foi Santos Dumont. O Santos Dumont, ele projetou, construiu e voou nos primeiros aviões dirigíveis com motor a gasolina. Isso aconteceu em 1901. Transformou vidas de muitas pessoas. Santos Dumont também foi o primeiro a decolar a bordo de um avião, impulsionado por um motor a gasolina. E vocês sabiam que o avião ele pode transportar até 520 pessoas lá dentro, gente? É muita gente num avião só, não é mesmo? E é o meio de transporte considerado o meio de transporte mais rápido de todo o mundo. É o avião, certo? Este é o avião, um transporte muito grande, criado para voar e atravessar grandes distâncias. Podemos ir de Londres até Hong Kong e dar a volta ao mundo. A avioneta é um avião menor e leva poucos passageiros. Pode voar mais baixo e mais perto do chão. O helicóptero voa graças a uma hélice muito grande que tem em cima da cabine. É muito utilizado para resgates em lugares perigosos ou para ir mais rápido de um lugar para o outro. O balão utiliza um gás que faz com que suba e voe pelo céu. Os passageiros viajam em uma cesta. E
E este é o foguete. São naves pensadas para voar fora da atmosfera. Com elas, os astronautas foram para a Lua. Eles vão muito rápido. Vamos revisar os transportes aéreos que aprendemos hoje. Avião. Avioneta. Helicóptero. Balão. Foguete. Perfeito! Crianças, e como vocês puderam ver, existem os meios de transportes terrestres, aquáticos e aéreos. Repitam comigo: terrestres, aquáticos e aéreos. Sim, isso mesmo. Crianças, e é claro que ainda existe um montão de meios de transporte para a gente falar aqui. E para isso, eu vou propor um jogo, tudo bem? Como vai ser esse jogo? Eu vou mostrar as imagens dos meios de transportes e vocês vão falar assim, se é aquático, se é terrestre ou se é aéreo. Ah, e peraí, mas quando eu mostrar, vocês falam primeiro o nome do meio de transporte, porque eu sei que vocês sabem. Tudo bem? Então vamos lá. Atenção para o jogo. Esse primeiro meio de transporte, o que é isso? Muito bem, um ônibus. Olha para vocês verem. Tem o ônibus de viagem e o ônibus da nossa cidade. Eu até coloquei um ônibus da nossa própria cidade. Esse meio de transporte é o quê? Muito bem, terrestre. Por quê? Porque ele anda no chão. Muito bem. E esse próximo? Como chama? Isso é um navio. Olha, gente, que lindo. Meu sonho é andar num navio grandão desses. Esse navio, ele é o quê? Aquático, terrestre ou aéreo? Muito bem, ele é aquático. Olha aí. Essa moto, eu coloquei uma lambreta e uma moto mesmo. Olha essa lambretinha, gente, essa também foi evolução da moto. As primeiras motos eram essas aí. Então, as motos, isso, terrestres, gente, muito bem, essa nem precisou eu esperar. E esse próximo, gente, olha esse meio de transporte que eu também nunca andei. Como chama? Balões. Isso são balões. Lindos, não são? Eles são o quê? Aéreos. Muito bem. Agora vamos para o nosso próximo. Caminhões. Olha os caminhões. Carretas. Muito grande. Gente, esse meio de transporte é um meio que transporta muitas coisas. Olha que legal. É terrestre. Então vamos para o próximo. Barcos. Olha aí. Barcos, tem o barco à vela. Olha esse barquinho, que lindo esse barquinho à vela. Esse meio de transporte, ele é aquático, terrestre ou aéreo? Aquático, sim, porque ele transporta onde? Na água. E agora vamos para o nosso último, que esse eu tenho certeza que vocês não terão nenhuma dúvida. O que é isso? São carros. Muito bem. E os carros, eles andam na água, na terra ou no ar? Crianças, na terra, muito bem. Eu nunca vi um carro na água, não mesmo. E, pra gente finalizar, eu trouxe uma curiosidade. Olha só essa curiosidade que legal. Aí, vocês podem ver os caminhões e um elevador. Vamos para a curiosidade, não esqueçam isso, vocês contem isso para todo mundo que vocês conhecem. Vocês sabiam que o meio de transporte mais utilizado no Brasil é o terrestre? E cerca de 76% de todas as mercadorias são levadas através dos caminhões. E agora vocês devem estar perguntando, Luciana, e o que esse elevador tem a ver? Vocês sabiam que o elevador é um meio de transporte? E é o meio de transporte mais seguro de todo o mundo. Sim, crianças, o elevador é um meio de transporte e é o meio de transporte mais seguro, ou seja, é onde tem menos acidentes. É verdade. E o avião é o segundo meio de transporte mais seguro.
Então, meus amores, a nossa aula de hoje foi maravilhosa. E vocês agora nas ruas, vocês passam a observar o meio de transporte, como ele é e para que ele serve. Tem meio de transporte que transporta pessoas, tem meio de transporte que transporta mercadorias. E isso é muito legal. E como hoje é o meio de transporte que eu mais uso, gente. Então, o que é importante? Os equipamentos de segurança. Hoje eu vou pôr o meu capacete, tudo bem? Vocês andem de capacete, que é muito importante. E eu vou embora de bicicleta. Pode ser sim? Ai, vamos lá, crianças. Um beijo pra vocês. Até a nossa próxima aula. E até logo. Tchauzinho.